Esta aqui. Eu sabia, a voz de Beatriz cortou o silêncio do escritório. Lara se virou bruscamente. Sua meia-irmã estava de pé ao lado de sua cômoda, com a porta da gaveta escancarada. Na mão dela, brilhando sob a luz forte, estava o colar de diamantes da matriarca. O coração do império. O que você estava fazendo nas minhas coisas? A pergunta de Lara saiu fraca. Um sussurro de pânico. Beatriz a ignorou, virando-se para o pai delas, que observava de sua poltrona de couro. Papai, veja. A ladra. Exatamente como eu disse. Otávio Almeida não moveu um músculo. Seus olhos, frios como lascas de gelo, fixaram-se em Lara. Expliquese. Eu não fiz isso, disse Lara, dando um passo à frente. Eu nunca tocaria nesse colar. Você sabe disso. Verônica, mãe de Beatriz, soltou um som de desdém. Claro que eu queria. Você sempre teve inveja de tudo que nosso. Isso e mentira, retrucou Lara, a voz ganhando força. Alguém colocou isso aí. Foi ela. Ela apontou um dedo trêmulo para Beatriz. Beatriz riu. Um som cruel e ensaiado. E eu? Por que eu faria isso? Para incriminar a coitadinha da bastarda que acolhemos por caridade. Cada palavra era um golpe. Um se formou na garganta de Lara. Ela olhou para Otávio, buscando um pingo de justiça no rosto do homem que ela chamava de pai. Não encontrou nada. Apenas uma decepção gélida. Pai. Por favor, ela implorou. Você tem que acreditar em mim. Otávio se levantou lentamente. O movimento era calmo, mas carregava um peso esmagador. Ele caminhou até ficar a centímetros de Lara. O cheiro de seu charo caro a sufocou. Eu acreditei em você quando a trouxe para esta casa, ele disse, sua voz baixa e perigosamente controlada. Acreditei que o sangue Almeida, mesmo diluído, teria alguma honra. Eu estava errado. Não, sussurrou Lara. Uma tontura a atingiu. O mundo parecia inclinar-se sob seus pés. Você nos envergonhou, continuou Otávio. Você roubou de sua própria família. Eu não roubei. Ela gritou, o desespero rompendo suas defesas. Chega, ele rosnou. E o poder em sua voz a fez recuar. Eu não vou tolerar uma ladra e uma mentirosa sob o meu teto. Ele se virou para os dois seguranças parados rigidamente perto da porta. A decisão final estava em seus olhos. Nenhum julgamento, nenhuma investigação. Apenas a sentença. Tirem-na da minha casa, ordenou Otávio Almeida, com a voz desprovida de qualquer emoção. Agora. Os homens se moveram. As mãos deles agarraram os braços de Lara com força. Ela olhou uma última vez para sua família. Beatriz sorria, vitoriosa. Verônica parecia satisfeita. E Otávio? Ele já tinha lhe virado as costas. Como se ela não fosse nada além, delixo a ser descartado. O frio que a percorreu não era do medo. Era o nascimento de um ódio puro e cristalino. Enquanto era arrastada para fora, as últimas palavras de seu pai ecoaram em sua mente. E certifiquem-se de que ela saia apenas com a roupa do corpo. Ela não tem direito a mais nada. A porta da mansão bateu atrás dela, um som definitivo como uma guilhotina. Mechaze, disse um dos seguranças, empurrando-a para a frente. O aperto em seu braço era como ferro. Lara tropeçou nos degraus da entrada. Asparem. Por favor. Eu preciso falar com ele. O senhor Almeida não quer mais falar com você, respondeu o outro guarda, sua voz monótona. Eles a guiaram pelo caminho de mármore, cada passo um eco de sua humilhação. Este o meu lar, ela sussurrou, mais para si mesma do que para eles. Não mais, disse o primeiro guarda. Eles chegaram aos imensos portões de ferro forjado. Um deles abriu a pequena portinhola lateral, um portal para o nada. A rua lá fora parecia um mundo diferente. Escuro e hostil. Por favor, não façam isso, Lara implorou, a voz embargada. A porta da mansão se abriu novamente. Otávio Almeida parou na soleira, sua silhueta recortada contra a luz quente do interior. Ele não gritou. Sua voz viajou pela noite, calma e letal. Este nunca foi seu lar, disse ele. Foi uma gentileza. E a gentileza acabou. Lara se virou, o coração batendo descontroladamente. Pai. Não me chame assim, ele a cortou friamente. Você e o erro da minha juventude. Um erro que acabo de corrigir. Ouça bem, e ouça apenas uma vez. Ele deu um passo à frente. Para a escuridão do pórtico, seu rosto uma máscara de repulsa. Você nunca foi e nunca será uma Almeida. As palavras a atingiram com a força de um soco. O ar saiu de seus pulmões. Tudo dentro dela se quebrou. Otávio se virou para seus homens. Fetchemo portal. Se ela tentar voltar,
Chamem a polícia por invasão de propriedade. Ele entrou e a porta principal se fechou com um clique suave e definitivo. O guarda a empurrou para fora da portinhola. Agora vê a ele fechou o pequeno portão com um clangor metálico que soou como a porta de uma cela. Lara ficou ali, parada na calçada fria, vestindo apenas um vestido fino e sapatos delicados. Ela não tinha telefone. Não tinha carteira. Não tinha nada. Uma luz se acendeu em uma janela do andar de cima. Beatriz apareceu, um sorriso malicioso no rosto. Adeus, irmãzinha, ela gritou, sua voz cheia de triunfo. Tente não ser presa por vadiagem. A janela se fechou. Lara olhou para os portões que a separavam de tudo o que conhecia. O frio da noite começou a penetrar em sua pele. Mas era o gelo em seu coração que a fazia tremer. Ela estava sozinha. Completamente e irrevogavelmente sozinha. Uma sensação de impotência a dominou, mas por baixo dela, algo mais duro começou a se formar. Uma promessa silenciosa. Eles a haviam descartado como lixo. Um dia, eles se arrependeriam. Um carro de luxo passou devagar, o motorista olhando para ela com uma mistura de curiosidade e desprezo. A realidade a atingiu. Ela não era mais Lara, a filha de Otávio Almeida. Era apenas uma garota na rua, um alvo fácil na escuridão da cidade. A chuva começou. Primeiro, uma garoa fina e gelada. Depois, grossas gotas que encharcaram o vestido de Lara em segundos. Ela se encolheu sob o toldo de uma loja fechada, tremendo. Perdida, Gracinha, um homem com cheiro de álcool parou na frente dela. Seus olhos a percorreram de cima a baixo. Me deixe em paz, disse Lara, a voz firme apesar do medo. O homem riu. Now precisa ser risca. Eu posso te ajudar. Tenho um lugar quentinho. Eu disse para me deixar em paz, ela repetiu, mais alto. Ele hesitou. Olhou para os lados e cuspiu no chão. Tanto faz. Sua perda. Ele se afastou, desaparecendo na noite. O alívio que ela sentiu foi rapidamente substituído por um desespero avassalador. A fome era uma dor física em seu estômago. Ela não comia desde o almoço, e a adrenalina da expulsão havia desaparecido, deixando apenas um vazio doloroso. O cheiro de pão fresco vinha de uma padaria do outro lado da rua. Ela observou as pessoas entrando e saindo, quentes, secas, com suas vidas normais. Uma mulher bem vestida saiu da padaria, segurando uma sacola de papel. Lara tomou uma decisão. Ela atravessou a rua, a chuva escorrendo por seu rosto. Senhora, por favor. Começou Lara. Eu não tenho dinheiro, estou com fome. A senhora poderia. A mulher recuou, apertando a bolsa contra o peito. Saia de perto de mim, ela sibilou, os olhos cheios de suspeita. Vê-a arrumar um emprego. Ela se apressou, deixando Lara parada na calçada molhada. A rejeição foi mais um golpe. O mundo não era apenas indifferent, era hostil. Cada porta estava fechada. Cada rosto era uma máscara de desconfiança. Ela vagou sem rumo por horas. Os sapatos delicados estavam arruinados. Seus pés doiam. O frio se instalou em seus ossos. Não havia para onde ir, ninguém para ligar. O desespero a consumiu. Era um peso físico. Empurrando-a para o chão. Ela se sentou no degrau de um prédio abandonado, a cabeça entre os joelhos, o corpo tremendo incontrolavelmente. A imagem de sua família veio à mente. Beatriz, com seu sorriso de vitória. Otávio, com seu desprezo absoluto. Eles estavam em sua casa quente, provavelmente jantando. Sem pensar nela nem por um segundo. Eles queriam que ela desaparecesse. Quebras. Sumisse. Uma nova sensação se misturou ao desespero. Não era tristeza. Era raiva. Uma raiva fria e profunda. O ódio era um fogo pequeno, mas quente, no gelo de seu estômago. Aquela chama era a única coisa que a aquecia. Eles não iriam vencê-la. Ela não iria desaparecer. Uma tontura a atingiu. A fome e o frio estavam cobrando seu preço. Ela tentou se levantar, mas suas pernas cederam. O mundo girou e escureceu. Ela caiu na calçada molhada. A consciência se expandeu. A última coisa que viu antes de tudo ficar preto foi um par de sapatos de couro caros e bem polidos parando a centímetros de seu rosto. Lara acordou com o cheiro de caldo de galinha. Ela estava em uma cama macia, coberta por um cobertor de lã pesado. Por um momento, pensou estar em seu quarto na mansão. Então a memória da noite anterior a atingiu. Vejo que a bela adormecida despertou. A voz era calma e grave. Um homem de idade estava sentado em uma poltrona no canto do quarto, segurando uma xícara de chá. Ele usava um terno impecável. Apesar da hora,
Seus olhos eram penetrantes. Onde eu estou? A voz de Lara saiu rouca. Na minha casa, respondeu o homem. Vou-te desmeio na minha porta. Considereze com sorte. Aquela não ia uma vizinhança para se dormir ao relento. Ele se levantou e trouxe uma bandeja. Nela havia uma tigela de sopa e um copo d'água. Coma. Vou-te precisa. Lara hesitou. Quem é você? Meu nome é Dr. Moraes. E antes que pergunte, não, eu não sou médico. Sou advogado. Aposentado. Ele a observou com atenção. Agora, a pergunta mais importante. Quem é você? E o que a filha de Otávio Almeida fazia desmaiada na minha calçada? O nome de seu pai a fez enrijecer. Como você sabe quem eu sou? Eu conheço Otávio há 30 anos, disse Moraes, um tom de desprezo em sua voz. Conheço os crimes dele, os negócios dele, claro, conheço a família dele. Vi a notícia sobre o roubo do colar. Uma armação ridícula. Lara o encarou, surpresa. Você acredita em mim? Eu não acredito em Otávio. O que, na maioria dos casos, leva à verdade, ele disse, sentando-se novamente. Então me diga. O que você vai fazer agora? Eu não sei. Admitiu Lara. A sopa quente começou a trazer vida de volta ao seu corpo. Eu não tenho nada. Você tem um nome manchado e um inimigo poderoso, corrigiu Moraes. E, pelo que vejo em seus olhos, você tem ódio. Ódio e um combustível poderoso. Mas sem direção, ele apenas queima quem o carrega. Ele se inclinou para a frente. Otávio e eu temos contas a acertar. Contas antigas. Ele destruiu um bom homem, um cliente meu, anos atrás. Usando mentiras e o poder do dinheiro. Exatamente como fizeram com você. Lara parou de comer. Ela sentiu uma conexão estranha com aquele homem. O que você quer de mim? Ela perguntou diretamente. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Moraes. Eu vejo inteligência voce. Vejo resiliência. E vejo fogo. Eu quero lhe dar uma arma. A única arma que Otávio Almeida realmente teme. E qual seria? Perguntou Lara. A lei. Respondeu Moraes. Não a lei que o dinheiro pode comprar. A lei de verdade. A faira. Precisa e implacável. Eu posso te ensinar. Posso transformar seu ódio em uma arma tão precisa que você poderá desmantelar o império dele, peça por peça, legalmente. A oferta pairou no ar. Era insana. Era impossible. Mas era a única coisa que alguém lhe oferecerá além de desprezo. Por que você faria isso por mim? Ela questionou, desconfiada. Porque a vingança é um prato que se come frio, disse Moraes, seus olhos brilhando. E eu estou esperando há muito tempo. Vou-te ser meio instrumento. E em troca, você terá sua justiça. Lara olhou para as próprias mãos, que ainda tremiam levemente. A imagem de Otávio virando as costas para ela veio à sua mente. A escolha não era realmente uma escolha. Onde eu começo? Ela perguntou, a voz firme pela primeira vez. Você começa esquecendo quem você era, disse Moraes, no dia seguinte. Ele colocou uma pilha de livros grossos sobre a mesa da biblioteca. Lara Almeida está morta. Ela era fraca, ingênua e foi destruída. Lara passou a mão pela capa do primeiro livro. Direito Constitucional. O peso pericia simbólico. Quem eu sou? Então. Você é uma estudante. Nada mais, respondeu ele. Sua vida, a partir de hoje. E esta sala? São estes livros. São os casos que vou lhe dar para estudar. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Lara mal vai à luz do sol. Sua rotina era espartana. Acordar, estudar, comer, estudar, dormir. Moray era tutor implacável. Now basta saber a lei menina. Você precisa respirá-la, ele dizia, enquanto a interrogava sobre precedentes jurídicos obscuros. A lei e uma espada. Você precisa conhecer cada centímetro da lâmina para usá-la sem se cortar. Certa noite, meses depois. Ele a encontrou adormecida sobre um livro de direito penal. Ele não a acordou. Apenas colocou um cobertor sobre seus ombros. Um ano se passou. 2 anos. 3. Você precisa de um novo nome, disse Moraes, durante uma rara pausa para o jantar. Um que não possa ser rastreado até os Almeida. Lara olhou para a janela, para as folhas secas que caiam das árvores. Neves, ela disse, sem hesitar. Lara Neves, Neves. Gosto disso. Limpo, frio, implacável, Moraes aprovou com um aceno de cabeça. Vamos providenciar a documentação. No dia do exame da Ordem dos Advogados. Moraes a levou até a porta do prédio. Você está pronta? Ele perguntou. Eu nasci pronta para isso, respondeu Lara.
A incerteza da garota que ele encontrou na rua havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher com um propósito de aço. Ela não apenas passou. Ela obteve a maior pontuação do estado. A notícia se espalhou em pequenos círculos jurídicos. Quem era essa Lara Neves, que surgira do nada com um conhecimento tão enciclopédico da lei? Moraes a presenteou com uma pasta de couro cara. Parabéns, Doutora Neves. Agora. O verdadeiro trabalho começa. Dentro da pasta não havia um diploma, mas um arquivo. O título era Corporações Almeida, subsidiária de logística. Este o seu primeiro caso, disse Moraes. Uma disputa contratual. Pequena, insignificant para o Império. Mas e o primeiro corte? Onde voce vai testar a lâmina? Lara Luo processo. A arrogância da equipe jurídica dos Almeida era evidente em cada página. Eles estavam acostumados a esmagar oponentes menores com recursos, não com argumentos. Eles me subestimarão, disse Lara, um brilho perigoso em seus olhos. Exatamente. Concordou Moraes. E eles nem saberão o que os atingiu. Mas antes de você ir, há uma última coisa. Ele abriu uma gaveta e tirou um pequeno gravador digital. Isto e para você. Uma lição que aprendi da maneira mais difícil. Nunca confie na palavra de ninguém. Grave tudo. Cada conversa, cada reunião. A memória de um homem pode falhar. Uma gravação. Nunca. Lara pegou o gravador. Era frio e pesado em sua mão. Uma arma. Assim como a lei. Assim como ela mesma havia se tornado. E hora de voltar para casa, Doutora Neves, disse Moraes. Não como a filha expulsa, mas como o pesadelo deles. Lara olhou para o horizonte da cidade, onde o arranha-céu com o logo dos Almeida perfurava o céu. Eles nem vão me reconhecer, ela disse, a voz desprovida de emoção. Quem diabos e Lara Neves? A pergunta de Ricardo Almeida ecoou pela sala de reuniões. Ele jogou o arquivo sobre a mesa polida. Alguma advogada de porta de cadeia que pensa que pode tirar dinheiro de nos por uma quebra de contrato ridícula. A empresa dela inova. Senhor, disse um advogado júnior, a voz nervosa. Escritório Neves Associados. Parece ser uma operação de uma mulher só. Ótimo. Zambu Ricardo. Enteo Esmeguia. Ofereça 10 mil reais para ela assumir. Se não aceitar, enterrei-a empapelada até ela implorar para desistir. Sim. Senhor Almeida. Uma semana depois, o advogado júnior entrou novamente na sala de Ricardo. O rosto pálido. Ela recusou a oferta. Disse ele. Recusou. Ricardo franziu a testa. Então ela quer jogar duro. Qual foi a contraproposta dela? Ela não fez uma, respondeu o advogado, engolindo em seco. Ela disse, e cito: Video vocês no tribunal, Ricardo riu. Corajosa. Gosto disso. Vai tornar a vitória mais doce. Prepare nossa equipe. Vamos dar a essa. Neves. Uma lição sobre com quem ela está mexendo. No dia da audiência preliminar, Lara Neves entrou no tribunal. Ela não era a garota que fora expulsa. Seu cabelo estava preso em um coque severo. Seu terno era escuro e perfeitamente ajustado. Seus olhos, protegidos por óculos de aros finos, eram frios e focados. Nenhuma emoção transparecia. Ela era a lâmina. Ela se sentou à mesa da acusação. Sozinha. Do outro lado, a equipe jurídica dos Almeida. Com 4 advogados, a observava com sorrisos condescendentes. E ela, sussurrou Ricardo para seu advogado principal. Parece que acabou de sair da faculdade. Não se preocupe, senhor. Isso será rápido, respondeu o advogado. O juiz entrou. Doutora Neves, doutor Cordeiro. Estamos aqui para discutir o caso da transportadora Veloz contra as corporações Almeida. Doutora Neves, sua petição é ousada. A senhora tem provas para sustentar essas alegações de máfia? Tenho, meritíssimo, disse Lara. A voz clara e firme. Ela se levantou. Tenho e-mails internos. Tenho registros de remessa adulterados. E tenho o depoimento do ex-gerente de logística que foi demitido para servir de bode expiatório. Um murmúrio percorreu a equipe dos Almeida. Como ela conseguiu aquilo? Cordeiro, o advogado principal, se levantou. Meritíssimo, essas são alegações infundadas. A doutora está pescando no escuro. Não estou pescando, doutor, disse Lara, virando-se para encará-lo. Pela primeira vez, seus olhos se encontraram com os de Ricardo. Por uma fração de segundo. Ele sentiu um calafrio. Uma estranha e perturbadora familiaridade. Eu já tenho o peixe na rede. E ele grande, feio e vai feder muito quando eu abrir neste tribunal. O juiz ergueu uma sobrancelha. Prossiga,
doutora. Lara abriu sua pasta. O primeiro documento que ela apresentou fez a cor sumir do rosto de Cordeiro. Era um memorando interno, assinado por Ricardo, autorizando a prática que estava no centro da disputa. Doutor Cordeiro, disse o juiz. O tom agora sério. Gostaria de reconsiderar sua posição sobre as alegações infundadas. Ricardo Almeida olhou para a mulher do outro lado da sala. Ela não era uma advogada de porta de cadeia. Ela era uma caçadora. E eles eram a presa. Ela nos encurralou. Ricardo Almeida entrou no escritório de seu pai sem bater. Otávio não ergueu os olhos do relatório que estava lendo. Controlese, disse Otávio, a voz calma. O que aconteceu? A advogada. Neves. Ela tem um memorando. Assinado por mim, disse Ricardo. A frustração evidente em sua voz. O juiz nos deu uma semana para apresentar um acordo, ou o caso vai a julgamento. Otávio finalmente baixou o relatório, seus olhos frios fixos em seu filho. Um memorando. E você o assinou. Era um procedimento padrão. Como ela conseguiu uma copia? Retrucou Ricardo. Alguém de dentro deve ter vazado. Isso é irrelevante agora, disse Otávio, com um aceno de desdém. Isso é um incômodo, não uma crise. Pague a eles. Resolva. Ela não quer dinheiro, pai. Não é o que parece. Ela quer nos humilhar em público. Insistiu Ricardo. Ela é precisa. Perigosa. A porta se abriu e Beatriz entrou, um sorriso de escárnio nos lábios. Ouvi dizer que você teve um dia difícil no tribunal. Irmãozinho. Fique fora disso, Beatriz, rosnou Ricardo. Por quê? Parece divertido, ela cantarolou, sentando-se em uma das cadeiras de couro. O grande gênio dos negócios sendo superado por uma. Como e mesmo o nome dela. Neves. Parece nome de empregada. Ela sabia cada movimento nosso antes que o fizessemos, disse Ricardo. Ignorando-o e focando em Otávio. Nossa equipe jurídica parecia um bando de amadores. Otávio suspirou, um som de puro tédio. Voce está sendo dramático. Ela e uma advogada iniciante em busca de fama. Cordeiro e sua equipe vão lidar com ela. Cordeiro estava suando frio, disse Ricardo. Então contrate outros. Contrate os melhores. Pague o que for preciso e faça essa mulher e o caso dela desaparecerem, ordenou Otávio, pegando seu relatório novamente. A conversa, para ele, estava encerrada. Não me aborreça novamente com ninharias. Uma humilhação queimou no rosto de Ricardo. Ser dispensado como uma criança. Beatriz riu baixinho. Não se preocupe, papai, disse Ricardo, a voz tensa de raiva contida. Eu mesmo vou cuidar disso. Vou esmagar essa Lara Neves. Ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. Beatriz olhou para o pai. Ele parece abalado. Ele é fraco, disse Otávio, sem levantar os olhos. Precisa aprender a lidar com a pressão. Quanto a essa advogada, ela e um mosquito. Barrelhenta, irritante. Mas facilmente esmagada. Ele virou a página do relatório. O nome Lara Neves já havia sido completamente esquecido. Um erro de cálculo que lhe custaria tudo. No corredor, Ricardo pegou o telefone. Cordeiro. Esqueça o acordo. Quero que investigue a vida de Lara Neves. Cada detalhe. Encontre a sujeira dela. Se não houve, avante. Ele estava prestes a lutar fogo com fogo, sem saber que estava trazendo um lança-chamas para uma luta contra um incêndio florestal. A defesa chama Ricardo Almeida ao banco das testemunhas. A voz de Lara Neves era neutra. Mas cortou o silêncio do tribunal. Ricardo se ajeitou no terno caro e caminhou com confiança. Ele sorriu levemente para sua equipe. Era hora do show. Senhor Almeida, começou Lara, aproximando-se. O senhor reconhece este documento. Ela projetou o memorando em uma tela grande para que todos, incluindo os jurados e a imprensa, pudessem ver. Sim. E um memorando interno, respondeu Ricardo, a voz calma. Um memorando que autoriza a sua empresa a reter pagamentos a fornecedores menores por mais de 90 dias, citando otimização de fluxo de caixa. Correto. E uma prática comercial padrão, disse Ricardo com um aceno de cabeça. Uma prática que viola a cláusula 3.b do contrato que o senhor assinou com meu cliente, a transportadora Veloz, não é? Perguntou Lara. O advogado de Ricardo, Cordeiro, se levantou. Objeção, meritíssimo. A interpretação do contrato e rejeitada, disse o juiz. Responda à pergunta, senhor Almeida. Ricardo hesitou. Existem diferentes interpretações. E uma pergunta de sim ou não, senhor Almeida, pressionou Lara. A voz ainda calma. A sua prática viola ou não a cláusula que o senhor concordou em cumprir. Sim, admitiu Ricardo,
A contragosto. Obrigado, disse Lara. Agora, sobre o ex-gerente de logística, o Sr. Cláudio Torres. Ele foi demitido por baixo desempenho, segundo os registros da sua empresa. Correto, disse Ricardo, parecendo mais confiante. Curioso, continuou Lara, porque tenho aqui e-mails do Sr. Torres, enviados diretamente ao senhor, alertando que a prática de reter pagamentos era ilegal e poderia expor a empresa a processos judiciais. Ele o alertou 3 vezes. Ela projetou os e-mails. A data em cada um deles era anterior à demissão de Torres. O rosto de Ricardo ficou rígido. Ele foi demitido porque resistiu em cumprir uma ordem ilegal que o senhor deu. Não foi? Perguntou Lara. Isso é absurdo, retrucou Ricardo. E mesmo. Vamos perguntar ao próprio Sr. Torres, disse Lara. Virando-se para o juiz. A acusação gostaria de chamar Cláudio Torres como testemunha de refutação. Pânico brilhou nos olhos de Cordeiro. Eles não sabiam que Lara havia encontrado Torres. O depoimento de Torres foi devastador. Ele narrou, com detalhes precisos, as ordens diretas de Ricardo e a subsequente demissão quando ele se recusou a cumpri-las. Quando chegou a vez de Lara fazer suas alegações finais, ela foi breve e brutal. Senhoras e senhores do júri, ela começou. Este não é um caso sobre interpretações de contrato. É sobre arrogância. E sobre uma corporação gigante que acredita estar acima da lei. Uma corporação que esmaga pequenos empresários por esporte e pune funcionários honestos por dizerem a verdade. Ela olhou diretamente para Ricardo, que a encarava com puro ódio. As corporações Almeida, na pessoa do Sr. Ricardo Almeida, não cometeram apenas uma quebra de contrato. Eles agiram com máfia. E por isso, eles devem ser punidos. O júri não demorou nem uma hora para voltar com o veredito. Culpados. Eles não apenas concederam ao cliente de Lara o valor total do contrato, mas também adicionaram uma indenização punitiva 5 vezes maior. Ricardo Almeida ficou sentado, paralisado, enquanto os repórteres corriam para fora para noticiar a história. A humilhação era total. E publica. Ao sair do tribunal, Lara passou por Ricardo. Ela não disse uma palavra. Apenas o olhou nos olhos. Naquele momento, a vaga familiaridade que ele sentirá antes se tornou um alarme ensurdecedor. Havia algo naqueles olhos frios e vitoriosos que ele deveria reconhecer. E isso o assustou mais do que a derrota. Como você deixou isso acontecer? Otávio Almeida não gritou. Sua voz era um silvo baixo e mortal, o que era infinitamente pior. Ele jogou o jornal do dia sobre a mesa. A manchete estampava uma foto nada lisonjeira de Ricardo saindo do tribunal. Gigante Almeida humilhado em processo de máfia. Pai, ela tinha informações de dentro, disse Ricardo. A voz tensa. Ela tinha o Torres. Você me disse que cuidaria disso, continuou Otávio, ignorando a desculpa. Você me disse para não me preocupar. E agora, o nome da minha empresa está sendo arrastado na lama por causa da sua incompetência. A perda financeira e insignificante. Tentou argumentar Ricardo. Você acha que isso é sobre dinheiro? Otávio riu, um som sem humor. Isso é sobre imagem, reputação, poder. Essa mulher não tirou nosso dinheiro. Ela tirou nosso ar de invencibilidade. E fez isso publicamente. Beatriz, que observava a cena com um interesse predatório, interveio. Ele tem razão, papai. Ricardo nos fez parecer fracasso. Cala a boca, Beatriz, Rosny Ricardo. Now. Deixei-a falar, disse Otávio, os olhos fixos em Ricardo. Continue, Beatriz. Essa tal de Neves. Ela não é uma advogada qualquer, disse Beatriz, pensativa. Ela nos estudou. Ela sabia exatamente onde atacar. Ricardo foi apenas o primeiro alvo. O que você está sugerindo? Perguntou Otávio. Estou sugerindo que isso não foi um processo aleatório. Respondeu ela. Isso foi uma mensagem. Alguém está vindo atrás de nós. E essa mulher e a arma deles. Otávio ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras dela. A ideia de que alguém ousaria desafiá-los deliberadamente era quase impensável. O investigador particular que você contratou, disse Otávio a Ricardo. O que ele descobriu sobre ela? Ricardo engoliu em seco. Nada. Absolutamente nada. E como se Lara Neves não existisse antes de se formar em direito, 3 anos atrás. Sem família. Sem registros escolares anteriores. Sem redes sociais. E um fantasma. Isso chamou a atenção de Otávio. Ninguém é um fantasma. Continue cavando. Quero saber tudo. Quem a financia? Onde ela mora? Com quem ela fala? Quem são seus amigos, seus amantes? Encontre uma fraqueza. Ele se virou para Beatriz.
E você, quero que use seus contatos na mídia. Anter essa história. Crie outra notícia para distraí-los. Um novo lançamento. Uma doação de caridade. Mira narrativa. Agora. Eles assentiram. As ordens claras. E Ricardo chamou Otávio, quando o filho estava prestes a sair. Ricardo parou, a mão na maçaneta. Sim. Pai. Não me decepcione novamente, disse Otávio. A ameaça não era velada. Era uma promessa. Ricardo saiu da sala, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. A derrota no tribunal foi ruim. A perda de respeito de seu pai foi pior. Ele não se importava mais com a empresa. Isso havia se tornado pessoal. Ele iria destruir Lara Neves. Não importava o custo. Naquela noite, em seu modesto escritório, Lara assistia ao noticiário. Um porta-voz das corporações Almeida anunciava uma doação multimilionária para um hospital infantil. A história de sua vitória no tribunal já havia sido relegada a uma nota de rodapé. Ela desligou a TV, um sorriso frio nos lábios. Podem mudar a narrativa, ela sussurrou para a sala vazia. Mas eu estou escrevendo o final da história. Não há nada. Inacreditável. Beatriz jogou o relatório do investigador particular sobre sua mesa de mogno. 6 semanas, 20 mil reais. E tudo o que você me trouxe foi o endereço dela e o fato de que ela gosta de café preto. O investigador, um homem corpulento chamado Vargas, não se intimidou. Senhorita Almeida, essa mulher é uma profissional. Ela não tem vida social. Sai do escritório, vai para casa. Sai de casa, vai para o escritório. Now USA cartos de crédito para despesas pessoas, apenas débito. Seu carro está no nome do escritório. Seu passado e um beco sem saída. Todo mundo tem um passado, insistiu Beatriz, andando de um lado para o outro. Ninguém simplesmente aparece do nada. Essa mulher apareceu. Disse Vargas. A única coisa que encontramos foi seu mentor, um advogado aposentado chamado Dr. Moraes. Uma lenda. Antagonista ferrenho do seu pai nos anos 90. O nome fez Beatriz parar. Moraes. Eu me lembro do papai xingando esse nome. Ele o arruinou em um caso. Não foi. Ele o destruiu, corrigiu Vargas. O client de Moraes se suicidou. Moraes se aposentou logo depois. Desapareceu do mapa. Até agora, ao que parece. Então Moraes está por trás disso, concluiu Beatriz. Ele está usando essa garota para uma vingança por procuração. Faz sentido. Concordou Vargas. Mas isso ainda não nos diz quem ela e. Deixe-me ver a foto dela de novo, pediu Beatriz. Vargas entregou uma foto de vigilância. Lara Neves, saindo de um café, o rosto sem expressão. Beatriz a encarou por um longo tempo. Havia algo ali. Uma forma de olhar. A linha do queixo. Algo terrivelmente, irritantemente familiar. Qual a idade dela? Perguntou Beatriz. 26, respondeu Vargas. 26. A idade que ela teria. A bastarda. O pensamento surgiu, indesejado, e Beatriz o afastou com força. Impossible. Ela estava morta. Ou vivendo em alguma sarjeta. Ela não teria a inteligência ou a disciplina para se tornar. Isso. Continue vigiando-a, ordenou Beatriz. Quero saber cada passo que ela dá. E investigue Moray. Desenterre tudo sobre o caso antigo dele com meu pai. Talvez a resposta esteja lá. Como quiser, senhorita. Vargas se levantou para sair. E Vargas chamou Beatriz. Sim. Tente conseguir algo melhor. Uma foto mais clara do rosto dela. Sem os óculos. Vou fazer o meu melhor. Quando ele saiu, Beatriz pegou a foto novamente. Ela abriu a gaveta de sua mesa e tirou um velho álbum de fotos da família. Folheou as páginas até encontrar o que procurava. Uma foto de um piquenique da empresa, anos atrás. Lá, no canto, estava uma adolescente desajeitada com um sorriso tímido. Cabelo comprido, roupas simples. A filha ilegítima de seu pai. Ela colocou a foto de vigilância de Lara Neves ao lado da foto da adolescente. A mulher era mais magra, mais dura, mais fria. O cabelo era diferente, o estilo era outro mundo. Mas os olhos, por trás dos óculos, havia a mesma forma, a mesma intensidade silenciosa. Não, sussurrou Beatriz para si mesma, o coração começando a bater mais rápido. Não pode ser. A possibilidade era tão absurda, tão melodramática, que ela quase riu. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Uma dúvida gelada que começou a se espalhar por suas veias. Ela pegou o telefone e discou um número. Mãe, preciso te perguntar uma coisa sobre a Laura. Sim. Ela.
Você se lembra exatamente do que aconteceu com ela depois que o papai a expulsou. A negação em sua mente estava lutando uma batalha perdida contra uma terrível suspeita. O dinheiro da indenização foi depositado. Doutor Moraes colocou o extrato bancário sobre a mesa de Lara. O número era substantial. Para qualquer outra pessoa, seria uma vitória definitiva. Para eles, era apenas a primeira bala no pente. Bom, disse Lara, sem desviar os olhos dos projetos de construção que analisava. Metade vai para a transportadora veloz. A outra metade, investimos. Investimos em quê, exatamente? Perguntou Moraes. Umas férias talvez. Você não tira um dia de folga há 5 anos. Vamos investir em um escritório maior, ela respondeu, finalmente erguendo o olhar. E em pessoal. Preciso de uma equipe. Moraes ergueu uma sobrancelha. Uma equipe. Achei que o plano era atacar das sombras, como uma operação enxuta. O plano mudou, disse Lara. Ricardo foi apenas um teste. Agora vamos atrás das fundações do império. Fraude fiscal, crimes ambientais, violações trabalhistas. Não posso fazer isso sozinha. Preciso de especialistas. Especialistas custom caro. E especialistas bons fazem perguntas, alertou Moraes. Vamos pagar bem. E eles não precisam saber o objetivo final, retrucou Lara. Para eles, seremos apenas um escritório de advocacia boutique ambicioso, especializado em litígios corporativos contra os grandes. Ela se levantou e caminhou até o grande quadro branco que dominava uma parede do escritório. Estava coberto de nomes de empresas, diagramas de fluxo e conexões intrincadas. Tudo centrado em um nome. Corporações Almeida. Eu preciso de um contador forense. O melhor, ela disse, apontando para a divisão financeira. Alguém que consiga farejar dinheiro escondido em paraísos fiscais a quilômetros de distância. Conheço um homem. Se chama Alves. Amargo, caro e odeia corporações. Perfeito, disse Moraes. Ótimo, continuou Lara, movendo o dedo para outra seção. E preciso de um investigador ambiental. Alguém com experiência em química e regulamentações. Eles têm uma planta química no sul que sempre apresenta lucros altos demais. Quero saber o que eles estão jogando no rio. Isso e mais difícil. Mas posso procurar, respondeu Moraes. Finalmente, disse Lara, a voz baixando um tom, preciso de um hacker. Não um garoto que invade redes sociais. Alguém capaz de contornar a segurança corporativa de alto nível. Discreto e confiável. Moraes a encarou. A expressão seria: Lara. Isso cruza uma linha. Uma linha perigosa. Eles vivem do outro lado dessa linha, ela disse, a voz fria como aço. Otávio Almeida não construiu seu império seguindo as regras. Para derrubá-lo, não posso me dar ao luxo de jogar limpo o tempo todo. Preciso de informações que não estão em documentos públicos. Ele ponderou por um longo momento, o conflito visível em seu rosto. Ele queria justiça, mas temia que a busca dela a consumisse. Tudo o que encontrarmos será usado legalmente no tribunal. Assegurou Lara. Apenas precisamos de um mapa para encontrar o tesouro enterrado. O hacker nos dará o mapa. Moraes suspirou, um som de resignação. Existe uma pessoa. Now Ibarra. E se formos pegos. Não seremos, interrompeu Lara, com uma certeza assustadora. Porque eles ainda nem sabem que estão em guerra. Eles pensam que acabaram de perder uma batalha. Estão se preparando para a próxima luta, enquanto nós já estamos planejando o checkmate. Ela pegou uma caneta vermelha e desenhou um grande círculo em volta da planta química no sul. Nosso próximo alvo está aqui. Disse ela. Vamos tirar o ar dos pulmões deles. Financeiramente, se eu estiver certa, literalmente. O escritório Neve e Associados estava prestes a se tornar uma máquina de guerra. Isso e uma piada. Não e. Otávio Almeida amassou o memorando em sua mão. Sua voz estava perigosamente baixa. Uma auditoria federal. Em nossa planta química. Ricardo, parado diante da mesa do pai, estava pálido. Irreal, pai. A Agência de Proteção Ambiental recebeu uma denúncia anônima detalhada. Eles estão vindo. Anônima. Otávio riu sem humor. Nenhuma denúncia contra-nos e anônima. Isso e obra dela. Beatriz entrou na sala, segurando seu tablet. As ações da subsidiária do Sul caíram 5% em uma hora. A notícia da auditoria vazio, Otávio Soco a mesa. O som reverberou pela sala. Como ela conseguiu isso? Ninguém além de nos sabia dos problemas naquela planta. Vargas, o investigador, encontrou uma conexão, disse Beatriz, a voz tensa. Dr. Morey, o mentor dela.
Ele representou um grupo de ambientalistas contra-nos há 20 anos. Eles perderam. Mas tinham um dossiê enorme sobre a poluição na área. Moraes. Otávio sibilou o nome. Aquele velho fantasma. Ele se levantou, caminhando até a janela, os olhos fixos na paisagem da cidade. Ele está usando essa garota como uma arma. Ele está nos atacando de verdade. Eles não estão atrás apenas do dinheiro, pai, disse Ricardo. Eles querem nos destruir. Otávio se virou, a raiva em seus olhos substituída por uma frieza calculista. Sim, eu vejo isso agora. E por que vocês não viram antes? Achamos que era um caso isolado, respondeu Ricardo. Um mosquito, eu disse, lembrou Otávio. Um tom de autorecriminação em sua voz. Mas este mosquito tem um ferrão. E ele está mirando na jugular. Ele pegou o telefone e discou. Quero Cordeiro aqui em 10 minutos. E chamou Dr. Menezes. Sim, o Menezes. Agora. Beatriz trocou um olhar surpreso com Ricardo. Menezes era o advogado mais caro e temido do país, especializado em defender corporações de escândalos federais. Otávio nunca o usava a menos que fosse uma crise de verdade. Ela acha que pode brincar de direito ambiental conosco. Otávio disse. Falando mais para si mesmo. Eu vou mostrar a ela o que uma verdadeira batalha legal. Menezes e Cordeiro chegaram rapidamente. Otávio não perdeu tempo. Dr. Menezes, o senhor está encarregado da defesa da Corporação Almeida no caso da planta química. Otávio começou, os olhos fixos no advogado mais velho. Não importa o custo. Não importa o que precise ser feito. Menezes assentiu. Entendido, senhor Almeida. Qual é a advogada da outra parte? Lara Neves, respondeu Ricardo. Um rancor em sua voz. Menezes franziu a testa. Neves. O nome me familiar. Não é aquela advogada jovem que ganhou o caso da transportadora Veloz. E ela mesma, disse Otávio, os olhos escuros. Ela é boa. Muito boa. E ela tem um mentor perigoso, Moraes. Não a subestimem. Ele olhou de Menezes para Cordeiro. Minha ordem para vocês é simples. Esmaguem essa mulher. Destruam o caso dela. Destruam a reputação dela. Não deixem nada dela de pé. E façam-na se arrepender de ter nascido. Menezes e Cordeiro assentiram. O peso da tarefa claro em seus rostos. A lâmina de Lara havia finalmente chamado a atenção do gigante. A verdadeira guerra estava prestes a começar. Os laudos são conclusivos. Doutora Neves. O investigador ambiental, um homem grisalho chamado Barros, apontou para uma série de gráficos no monitor. Os níveis de cromo hexavalente no rio abaixo da fábrica são 300 vezes maiores que o limite legal. Eles estão envenenando a água há anos. Lara estudou os números. E os registros oficiais da empresa. Impecáveis. Respondeu Barros com um bufo. Eles falsificam os relatórios há uma década. Usam um cano de escoamento secundário, não registrado, que só é ativado à noite. Encontramos. Ótimo trabalho, Barros, disse Lara. Isso e tudo que eu precisava. No tribunal. A atmosfera era elétrica. Dr. Menezes, o advogado dos Almeida, exalava uma confiança intimidadora. Ele desqualificou as primeiras testemunhas de Lara com uma habilidade cirúrgica. Meritíssimo. A acusação se baseia em suposições e em dados coletados ilegalmente por um investigador particular, argumentou Menezes. A voz ressoando pela sala. Doutora Neves, o senhor Menezes tem um ponto, disse o juiz, parecendo cético. A menos que a senhora tenha algo mais concreto. Eu tenho. Meritíssimo, disse Lara calmamente. Gostaria de chamar minha próxima testemunha, o senhor Inácio Ferreira. Um homem magro e nervoso, de uns 50 anos, caminhou até o banco das testemunhas. Senhor Ferreira, qual era a sua função na planta química da Corporação Almeida? Começou Lara. Eu era o supervisor de operações noturnas, respondeu ele. A voz baixa. E o que suas operações noturnas envolviam. O homem engoliu em seco, olhando nervosamente para Menezes. Procedimentos padrão. Manutenção. Elas também envolviam abrir a válvula do cano de escoamento secundário, o cano ilegal, para despejar resíduos não tratados diretamente no rio. Não e, pressionou Lara. Objeção, gritou Menezes, levantando-se. A doutora está liderando a testemunha. Sustentada, disse o juiz. Doutora Neves, reformule. Claro, disse Lara. Senhor Ferreira. O senhor poderia descrever para o tribunal o que acontece quando a válvula de emergência é acionada. Ferreira olhou para suas mãos. Lixoquímico. Vai para o rio. E com que frequência essa emergência acontecia? Perguntou Lara. Toda noite.
Sussurrou ele. Um murmúrio chocado percorreu o tribunal. E por que o senhor está nos contando isso agora, depois de 10 anos de silêncio? Continua Laura, da voz de Ferreira Embargo. Minha neta. Ela tem 7 anos. Ela foi diagnosticada com leucemia no mês passado. O médico disse que pode ser por causa da água. Lágrimas escorreram por seu rosto. Eu não posso mais viver com isso. Eles nos disseram que era seguro, que era diluído. Eles mentiram. Menezes tentou destruir o depoimento de Ferreira no contra-interrogatório, pintando-o como um funcionário descontente em busca de dinheiro. Mas o dano estava feito. A história de um avô desesperado era poderosa. Para finalizar, Lara apresentou os laudos de Barros, agora corroborados pelo testemunho de Ferreira. Ela projetou mapas da região, mostrando um cluster de casos de câncer e doenças raras ao redor da fábrica. Isso não é sobre regulamentação, meritíssimo, disse Lara em suas considerações finais. E sobre vidas humanas. A corporação Almeida, em sua busca incessante por lucro, conscientemente envenenou uma comunidade. O preço de seus lucros está escrito nos prontuários médicos de crianças. O juiz bateu o martelo. A decisão foi rápida. Uma multa recorde, a maior da história do Estado por crime ambiental. A suspensão imediata das operações da planta. E, o mais devastador, a abertura de um inquérito criminal contra a diretoria. Otávio Almeida assistiu ao veredito de seu escritório, o rosto uma máscara de fúria. A multa era um problema. A investigação criminal era uma ameaça existencial. Ele pegou o telefone. Beatriz. Chega de sutileza. Quero que você acabe com a carreira de Lara Neves. Use o plano que discutimos. Agora. A guerra legal havia acabado. A guerra suja estava prestes a começar. Doutora Neves. A senhora tem uma visita. Lara ergueu os olhos de seus arquivos. Sua nova secretaria, Ana, parecia nervosa. Eu não tenho hora marcada. Quem e eles são da Ordem dos Advogados. Do Comitê de Ética, disse Ana em voz baixa. Lara sentiu um arrepio. Ela se levantou. Mande-os entrar. 2 homens de terno entraram em sua sala. O mais velho se apresentou. Doutora Neves, sou Carlos Siqueira, do Conselho de Ética. Este meu colega, o Sr. Matos. Estamos aqui para tratar de uma denúncia grave contra a senhora. Denuncia, repetiu Lara, a voz calma. Mascarando a surpresa. Que tipo de denúncia? Uma denúncia de suborno e manipulação de testemunha, disse Siqueira, o tom formal. Especificamente, no caso contra a corporação Almeida. Ele abriu uma pasta. Temos uma declaração juramentada do Sr. Inácio Ferreira. Ele alega que a senhora lhe pagou R$ 200.000 para que ele mentisse no tribunal sobre o despejo de resíduos. A acusação era tão absurda que Lara quase riu. Quase. Isso e uma mentira. Nós também temos isso, disse Matos, colocando um extrato bancário sobre a mesa. Mostra uma transferência de R$ 200.000 de uma conta offshore para a conta da esposa do Sr. Ferreira, 2 dias antes do depoimento dele. Lara olhou para o extrato. Era uma falsificação, mas uma falsificação muito bem feita. Os Almeida não estavam brincando. E de onde veio essa conta offshore? Perguntou Lara. Ela foi rastreada até um intermediário que, segundo nossas fontes, trabalha frequentemente para a senhora. Disse Siqueira. Um homem conhecido como Silas. Silas. O hacker. Eles o haviam encontrado. A mente de Lara trabalhou furiosamente. Isso e uma armação, disse ela, a voz firme. A corporação Almeida está fabricando provas para me desacreditar depois de perderem o caso. Siqueira a olhou com frieza. Essa será a sua oportunidade de provar, doutora. Sua licença está suspensa, com efeito imediato, até a audiência disciplinar. A senhora está proibida de exercer a advocacia. Se tentar, será presa. Os 2 homens se levantaram. A senhora será notificada de data da audiência. Aconselho que contrate um bom advogado. Bom dia. Eles saíram. Ana entrou na sala, os olhos arregalados de medo. Doutora, o que está acontecendo? Estou sendo atacada. Ana, disse Lara, já pegando seu telefone. Eles estão tentando me tirar do jogo. Ela disse o número de Morey, e a Lara. Aconteceu. A ordem. Ele perguntou, a voz grave. Sim. Eles me suspenderam. Eles têm Ferreira. Um extrato bancário falso e o nome do Silas. Houve um silêncio na outra linha. E a jogada de Beatriz. Tem o cheiro dela. Sujo, pessoal e projetado para causar o máximo de dano à sua reputação. O que eu faço?
Perguntou Lara. O aço em sua voz tinha uma pequena rachadura de incerteza pela primeira vez. Nada. Ainda, respondeu Moraes. Eles querem que você entre em pânico. Que vote tant contatar Ferreira. Que tente cobrir seus rastros com Silas. Não faça nada disso. Eles estão vigiando você. Apenas se prepare para a audiência. Prepare como. Eles controlam a testemunha e forjaram as provas. Eles cometeram um erro, disse Moraes, a voz agora com um toque de aço. Eles acham que você é apenas uma advogada. Mas eu te ensinei a ser mais do que isso. Te ensinei a pensar como eles. A ser mais implacável do que eles. Vá para casa, Lara. Descanse, continuou Moraes. Deixe-os pensar que venceram. Deixe-os ficar arrogantes. Enquanto isso, eu vou fazer uma ligação. Para alguém que deve um favor ao Silas. Eles nos deram as armas para nossa própria defesa. Só não sabem disso ainda. A sala da audiência disciplinar estava tensa. Beatriz e Ricardo Almeida estavam presentes, sentados na primeira fila, com expressões de satisfação mal disfarçada. Lara estava sentada à mesa da defesa, sozinha. Ela dispensou o advogado que a ordem lhe indicou. O conselho chama Inácio Ferreira. Anunciou Siqueira. Ferreira subiu ao banco das testemunhas, evitando o olhar de Lara. Ele repetiu a história ensaiada. Lara Neves o procurou. Ofereceu dinheiro para sua neta doente em troca de um depoimento falso. A narrativa era convincente. Obrigado, senhor Ferreira, disse o advogado da ordem. Sem mais perguntas. Eu tenho algumas perguntas, disse Lara, levantando-se. A sala ficou em silêncio. Era incomum, mas permitido, que um advogado se representasse. Senhor Ferreira, começou Lara, a voz calma. O senhor ama sua neta. Claro que amo, respondeu ele, surpreso. E o tratamento dela é caro. Imagino. Sim, muito. A corporação Almeida, em um gesto de grande generosidade. Ofereceu-se para cobrir todos os custos do tratamento. Não foi? Perguntou Lara. Ferreira hesitou. Sim. E essa oferta foi feita pela senhorita Beatriz Almeida, em uma reunião privada com o senhor na semana passada. Correto. Pânico brilhou nos olhos de Ferreira. E eu? Eu não me lembro. Deixe-me refrescar sua memória, disse Lara. Ela se virou para o conselho. Gostaria de apresentar a prova a ela. Apertou um botão em seu laptop. Um áudio começou a tocar. A voz de Beatriz Clara como Cristal, en sua sala. Audio de Beatriz. Seu depoimento no tribunal foi prejudicial. Inácio. Mas você pode consertar isso. Diga ao conselho que a Neves pagou você. Em troca, a saúde da sua neta nunca mais será uma preocupação. Áudio de Ferreira. Isso e perjúrio. E now passo. Audio de Beatriz. Pense na sua neta. Você quer que ela tenha o melhor tratamento, ou quer que ela dependa da sorte? A escolha e sua. A sala explodiu em murmúrios. Beatriz ficou branca como um fantasma. Ricardo a Encuru Chicado como. Como você conseguiu isso? Gaguejou Siqueira. O senhor Ferreira ficou com medo, com razão. Explicou Lara. Ele entrou em contato com meu escritório. Nos o aconselhamos a ir à reunião e gravar a conversa. Aquele gravador, ela apontou para o pequeno dispositivo sobre a mesa, e perfeitamente legal. Ela se virou de volta para Ferreira, que agora soluçava. Senhor Ferreira, diga a verdade. Quem o subornou? Foi ela. Ele gritou, apontando para Beatriz. Ela me forçou. Lara então se virou para o conselho, o golpe de misericórdia preparado. Agora, sobre o extrato bancário. Meu especialista, o senhor Alves, analisou o documento. E uma falsificação. Mas uma falsificação preguiçosa. Alves, o contador forense, foi chamado e explicou em jargão técnico como os metadados do arquivo e os códigos de transação eram inconsistentes. E finalmente, disse Lara, olhando diretamente para Beatriz, a conta offshore usada para me incriminar foi aberta há 3 meses. Em nome de uma empresa de fachada registrada nas Ilhas Cayman. Uma empresa de fachada que, após uma pequena investigação, descobrimos ser propriedade de Beatriz Almeida. Ela projetou os documentos de registro da empresa na tela. O nome de Beatriz estava lá, inegável. O caos irrompeu. Siqueira bateu o martelo, pedindo ordem. O conselho encerra esta audiência. Ele anunciou, a voz tremula de raiva. As acusações contra a doutora Neves são retiradas. E uma investigação criminal por perjúrio, manipulação de testemunha e obstrução da justiça será aberta imediatamente contra a senhorita Beatriz Almeida. Beatriz ficou paralisada. O rosto uma máscara de horror.
A armadilha que ela montou com tanto cuidado havia se fechado sobre ela. Lara guardou seus papéis lentamente. Ela caminhou até Beatriz, que ainda estava sentada, tremendo. Lara se inclinou e sussurrou em seu ouvido, para que só ela pudesse ouvir. Você cometeu o mesmo erro do papai, Bia. Vou-te me sabestima. Então, ela se endireitou e saiu da sala, deixando a reputação de sua meia-irmã em ruínas. Ela me armou. Papai, você tem que fazer alguma coisa. A voz de Beatriz era estridente, beirando a histeria. Ecoando pelo escritório de Otávio. Eles vão me indiciar. Minha vida acabou. Otávio Almeida olhou para a filha, mas não havia simpatia em seus olhos. Apenas uma decepção gélida. Vou-te falar. Pior, você foi descuidada. Usou seu próprio nome em uma empresa offshore. Que tipo de amadora vou-te e daria now a que ela conseguiria rastrear, grita Beatriz. Vou-te now a chu, Rosnu Otávio. Vou-te now pensa. Você age por impulso, por vaidade. E agora, você trouxe a polícia para minha porta. Ricardo, que observava a cena em silêncio, finalmente falou. Pai. Ela precisa do melhor advogado. Podemos lutar contra isso. Não há luta, disse Otávio, a voz baixa e final. Ela foi pega em flagrante. Lutar só vai arrastar o nome da família ainda mais na lama. E eu não vou permitir isso. Um medo terrível começou a se infiltrar no pânico de Beatriz. O que? O que você quer dizer? Quero dizer que você vai assumir total responsabilidade, disse Otávio. Sem rodeios. Vou-te edir sozinha. Sem o meu conhecimento. Por ciúmes pessoais. A empresa não teve nada a ver com isso. Entendeu? A realidade a atingiu como uma parede de tijolos. Ele a estava cortando fora. Abandonando-a para salvar a si mesmo e a empresa. Não, sussurrou ela. Você não pode fazer isso. Eu sou sua filha. Você e um passivo, corrigiu Otávio, a voz impiedosa. E eu sempre corto os passivos. Ele se virou para Ricardo. Leve sua irmã para casa. Certifique-se de que ela não fale com a imprensa. Eu vou cuidar da contenção de danos. Ricardo agarrou o braço de Beatriz, que estava paralisada de choque. Ele a levou para fora da sala, o som de seus soluços abafados enchendo o corredor. Naquela noite, Ricardo estava em seu escritório em casa, bebendo. O rosto de Beatriz, quebrado e traído. O desprezo de seu pai. A imagem daquela advogada, Lara Neves, vitoriosa e implacável. Tudo girava em sua cabeça. Eles estavam perdendo. Cada movimento que faziam, ela parecia estar 3 passos à frente. Ela não estava apenas atacando a empresa. Ela estava os desmantelando, um por um. Usando suas próprias falhas contra eles. A culpa o corroia. A culpa pelo que fizeram com a meia-irmã anos atrás. Ele sempre soube que era uma armação de Beatriz. Ele ficou quieto, aproveitando a queda dela para solidificar sua própria posição. E agora, o passado estava voltando para assombrá-los, personificado naquela mulher fria e calculista. Era ela. Ele sabia, no fundo de sua alma. Lara Neves era Lara Almeida. A bastarda que eles jogaram fora havia voltado do inferno para arrastá-los para lá. O medo o dominou. Medo do que ela faria a seguir. Medo de seu pai, que sacrificaria qualquer um de seus filhos sem piscar. Ricardo era o próximo na linha de corte. Ele podia sentir isso. Ele tomou uma decisão. Uma decisão nascida do medo e de um pingo de consciência que ele não sabia que ainda possuía. Ele pegou um celular pré-pago, um que mantinha para negócios discretos. Suas mãos tremiam enquanto ele discava o número do escritório Neve e Associados, que ele havia memorizado da cobertura da mídia. A chamada foi atendida no primeiro toque. Escritório Neves. A voz era da própria Lara. Ele quase desligou. Respira fundo. Eu preciso falar com você. Ele disse, a voz baixa e rouca. Sobre o meu pai. Sobre tudo. Houve um longo silêncio na outra linha. Quem está falando? Ela perguntou, a voz sem emoção. Ricardo Almeida. Ele respondeu. Mion Conter. Sozinha. Eu tenho o que você precisa para acabar com ele de vez. Outro silêncio, mais longo e pesado que o anterior. Ricardo prendeu a respiração, esperando o clique da chamada sendo encerrada. Em vez disso, a voz dela voltou. Fria e precisa como o bisturi de um cirurgião. Onde e quando. Eles se encontraram em um estacionamento subterrâneo mal iluminado. O ar cairava concreto úmido e escapamento. Lara saiu de seu carro, vestida de preto, uma silhueta na penumbra. Ricardo estava encostado em sua Mercedes, parecendo um homem que não dormia há dias. Você veio, disse Ricardo,
A voz rouca. Você disse que tinha algo para mim, respondeu Lara, parando a uma distância segura. Sua mão estava dentro da bolsa, segurando o pequeno gravador que Moraes lhe dera. Estava ligado. Eu sei quem você é, disse Ricardo, indo direto ao ponto. Lara, eu sei que você. Ela não confirmou nem negou. Seu rosto permaneceu uma máscara inexpressiva. Isso e tudo o que você queria me dizer. Não. Ele balançou a cabeça, passando a mão pelo cabelo. Eu quero um acordo. Imunidade. Proteção. Proteção contra quem? Contra mim, perguntou Lara. Contra ele. Nosso pai, disse Ricardo. Beatriz foi a primeira. Ele a jogou aos lobos. Eu serei o próximo. Eu sei como ele opera. Quando ele não precisar mais de mim, serei descartado. E o que me faz pensar que você não é apenas um cachorro assustado tentando salvar a própria pele. A voz de Lara era cortante. Porque eu sou, admitiu Ricardo, a honestidade brutal em sua voz. E porque eu tenho a chave para a única coisa que pode realmente derrubá-lo. Now multas, now escândalos. Prisão. Ele abriu a porta de seu carro e pegou uma pasta. Ele a colocou no capo, deslizando-a na direção dela. O que é isso? Perguntou Lara, sem se mover para pegá-la. Se chama Projeto Fênix. Disse Ricardo. E o nome que ele deu para sua operação de lavagem de dinheiro. Ele usa empresas de fachada em 3 continentes diferentes para limpar o dinheiro de fontes questionáveis, contratos superfaturados do governo, propinas, chantagem. Está tudo aí. Como você conseguiu isso? A voz de Lara era afiada, testando o. Eu era o responsável pela parte sul-americana da operação, confessou Ricardo. Ele me fez seu cúmplice. Manteve cópias de tudo como uma garantia contra mim. Contra nós todos. Mas eu fiz minhas próprias cópias. Ele a encarou. O desespero em seus olhos. Isso liga diretamente a tudo. Transações bancárias, e-mails codificados, registros de voos. E a jugular. Se você usar isso, ele nunca mais verá a luz do dia. Lara finalmente se aproximou. Ela abriu a pasta. Seus olhos percorreram os documentos. Os números, os nomes, as datas. Era mais devastador do que ela poderia ter imaginado. Era o mapa da alma podre do Império Almeida. Porque agora, Ricardo? Ela perguntou, levantando os olhos. Porque não há 6 anos. A pergunta o atingiu. A culpa brilhou em seu rosto. Eu era um covarde. E um idiota. Eu queria o poder dele, o respeito dele. Mas não há respeito. Apenas medo. Ele não ama ninguém. Ele possui. E eu não quero mais ser propriedade dele. Lara fechou a pasta. Eu quero tudo. Cada arquivo digital. Cada pedaço de papel. E eu quero seu depoimento oficial, sob juramento. Você terá, disse Ricardo. Apenas me tire daqui. Me coloque em um programa de proteção a testemunhas. Qualquer coisa. Se o que você me deu for real. E se o seu depoimento for sólido, disse Lara, a voz fria como gelo, você terá sua imunidade. Mas se isso for uma armadilha. Não. Ele a interrompeu. E a minha única saída. E a sua vingança definitiva. Lara pegou a pasta. O peso dela em suas mãos era o peso de um império prestes a ruir. Você receberá uma ligação com instruções. Ela disse. Não fale com ninguém. Não vá para a caixa. Desapareça. Ela se virou e caminhou de volta para seu carro, deixando-o sozinho na escuridão. A caixa havia acabado. A execução estava prestes a começar. Você tem certeza disso? Lara. Dr. Moraes olhou para a pilha de documentos na mesa. Eles passaram as últimas 48 horas verificando cada pedaço de informação que Ricardo fornecera. Era tudo real. E era uma bomba atômica. E o movimento final, disse Lara. Se formos diretamente às autoridades, os advogados dele vão amarrar isso em litígios por uma década. Precisamos atacar onde ele é mais vulnerável. Sua imagem pública. Vamos julgá-lo na corte da opinião pública antes que ele pise em um tribunal. Isso vai desencadear um inferno, alertou Moraes. Eu sei. Respondeu Lara. E exatamente o que eu quero. Ela pegou o telefone e ligou para um número. Senhor Sampaio, aqui Lara Neves. Tenho uma história para você. A maior da sua carreira. Mas ela vem com condições. Jonas Sampaio era o jornalista investigativo mais respeitado e temido do país. Meia hora depois, ele estava no escritório de Lara, os olhos brilhando de excitação. Doutora Neves, disse Sampaio, sua fonte me disse que isso derrubaria um gigante. Qual deles? Otávio Almeida, respondeu Lara, sem rodeios. Sampaio assobiou. Isso e um nome grande. E um crime ainda maior. Disse Lara.
Ela empurrou um único arquivo pela mesa. Isso e uma amostra. Contratos governamentais superfaturados ligados a uma empresa de fachada nas Bahamas, que por sua vez transferiu fundos para uma conta pessoal de Otávio Almeida. Temos centenas de outros como este. Sampaio leu o documento, os olhos se arregalando. De onde veio isso? De uma fonte impecável que está disposta a testemunhar em troca de proteção federal, disse Lara. Minha condição é esta. Vote now publica nota 8 eu dar o sinal. E quando eu der o sinal, você solta tudo de uma vez. Televisão, internet. Jornal impresso. Uma tempestade perfeita. E quando será o sinal? Perguntou Sampaio, já sentindo o cheiro de um prêmio Pulitzer. Você saberá, disse Lara. Na manhã seguinte, Lara fez outro movimento. Ela, através de seu escritório, entrou com um pedido de congelamento de bens contra Otávio Almeida e suas principais holdings, citando evidências irrefutáveis de fraude massiva e lavagem de dinheiro. O pedido, por si só, já era notícia. Mas era apenas a isca. Os advogados de Almeida ridicularizaram o pedido publicamente. Uma manobra desesperada e frivola de uma advogada que tem uma vendetta pessoal, disse Menezes em uma coletiva de imprensa. Otávio Almeida, sentindo-se seguro atrás de seu exército de advogados, concordou em dar uma entrevista exclusiva naquela noite no principal telejornal do país para esclarecer essa calúnia. Enquanto Otávio se preparava para ir ao ar, Lara ligou para Sampaio. Agora, ela disse simplesmente, e desligou. Às 20 horas, Otávio Almeida sentou-se no estúdio, parecendo a imagem da indignação justa. Essas acusações são infundadas, um ataque à minha honra, ele começou a dizer. De repente, a expressão do apresentador mudou. Ele estava ouvindo algo em seu ponto eletrônico. Senhor Almeida, temos que interromper. Notícias da última hora, da Attila Atras Dilis Mudu. A manchete do site de Sampaio explodiu na tela. Projeto Fênix. O esquema de lavagem de dinheiro de Otávio Almeida exposto. Documentos. Contas bancárias. Nomes. Tudo estava lá. Ao mesmo tempo. O celular de todos no estúdio começou a vibrar com alertas de notícias. O rosto de Otávio Almeida passou de confiança para confusão, e depois para puro horror, ao vivo, para milhões de telespectadores. Ele estava sendo emboscado. Destruído em tempo real, o apresentador se virou para ele, os olhos duros. Senhor Almeida, o senhor tem algum comentário sobre o projeto Fênix? Otávio abriu a boca. Mas nenhum som saiu. O império que ele construiu nas sombras acabará de ser arrastado para uma luz ofuscante e impiedosa. E o mundo inteiro estava assistindo. O dia seguinte foi um massacre. As ações das corporações Almeida despencaram, perdendo mais de 60% de seu valor antes que a bolsa suspendesse as negociações. Promotores federais anunciaram uma força-tarefa para investigar o projeto Fênix. Os bens da família foram congelados, exatamente como Lara havia solicitado. O nome Almeida tornou-se sinônimo de crime. Lara estava em seu escritório, observando a carnificina se desenrolar nas telas de notícias, quando Ana entrou, o rosto pálido. Doutora, tem uma mulher aqui para vê-la. Ela não tem hora marcada, mas insiste, disse Ana. Ela se chama Verônica Almeida. Lara sentiu um arrepio. É a esposa. A matriarca. Deixei-a entrar, disse Lara. A voz calma. Verônica Almeida entrou na sala. Ela não parecia a mulher arrogante que Lara se lembrava. Seu rosto estava marcado pela preocupação, os olhos vermelhos de choro. Mas ainda havia uma centelha de orgulho ferido neles. Você, sibilou Verônica. Parando diante de mesa de Lara. Você fez isso. Você destruiu nossa família. Sua família se destruiu sozinha, senhora Almeida, respondeu Lara, sem se levantar. Eu apenas acendi a luz. Dinheiro, disse Verônica, a voz tremula. E isso que você quer, não é? Sempre foi. Diga seu preço. Qualquer preço. Apenas pare com isso. Retire as acusações. Lara a encarou em silêncio por um momento. Não há preço. E não há nada a ser retirado. A Justiça Federal assumiu o caso agora. Está fora das minhas mãos. Não minta para mim, gritou Verônica, perdendo a compostura. Isso tudo e por sua causa. Por que tanto ódio? Nos te demos um teto, comida, uma educação. Vocês me deram migalhas e esperavam que eu fosse grata, interrompeu Lara, a voz fria. Vocês me trataram como uma vergonha a ser tolerada, não como uma filha. E quando foi conveniente, vocês me jogaram na rua por um crime que eu não cometi. A menção do colar fez Verônica recuar. Pense na Beatriz, implorou Verônica, mudando de tática. Sua irmã.
Ela está enfrentando acusações criminais por sua causa. Ela pode ir para a cadeia. Beatriz fez a própria cama. Disse Lara. Ela tentou destruir minha carreira, minha vida. De novo. Verônica deu a volta na mesa, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Otávio cometeu erros. Eu sei disso. Mas ele e seu pai. O sangue dele corre em suas veias. Você não pode fazer isso com seu próprio pai. Lara finalmente se levantou. Ela caminhou até Verônica, seus olhos escuros e ilegíveis. Primeiro, ele deixou de ser meu pai no dia em que me expulsou, disse Lara, a voz baixa e intensa. Segundo, vocês me ensinaram uma lição valiosa naquela noite. Sang now significa nada. O que importa é o poder. Ela parou a centímetros de Verônica. E agora, eu tenho o poder. Verônica a encarou, procurando por qualquer sinal de fraqueza, de compaixão. Não encontrou nada. Apenas um vazio gelado. A garota que ela desprezava havia se tornado um espelho do pior de seu marido. A justiça não negocia, disse Lara, cada palavra uma sentença. Ela apenas cobra. E a dívida da sua família é muito, muito alta. Agora, por favor, saia do meu escritório. Verônica tropeçou para trás. Derrotada. A mulher à sua frente não era a filha bastarda que ela lembrava. Era uma força da natureza, uma tempestade que eles mesmos haviam criado. Ao sair, ela passou por Ana na recepção e disse, com a voz vazia, diga ao seu chefe que ela conseguiu. Ela matou todos nos. Ela matou todos nos. As palavras de Verônica ecoaram na cabeça de Otávio. Ele estava sentado em seu escritório em casa, uma fortaleza agora inútil contra o mundo exterior. A televisão estava ligada, sem som, mostrando um fluxo interminável de especialistas dissecando sua queda. Seus advogados iam e vinham, falando em termos sombrios de acordos de confissão e sentenças reduzidas. Ele os ignorava. Sua mente estava presa em uma única questão. Como uma advogada desconhecida, saída do nada, pode orquestrar uma destruição tão perfeita? Tão pessoal. Pai. Beatriz estava na porta. Seus olhos estavam inchados, seu rosto pálido. Ela segurava um velho álbum de fotos. O que você quer? Ele perguntou. A voz cansada. Eu preciso te mostrar uma coisa, disse ela. A voz fraca. Ela se aproximou e abriu o álbum sobre a mesa dele. Apontou para uma foto antiga de um piquenique da empresa. Você se lembra dela? Otávio olhou. No canto da foto, uma adolescente desajeitada sorria timidamente. A filha da empregada. Ele disse, dispensando-a. Não, disse Beatriz. Sua filha. A Laura. Olhe para ela, pai. Olhe bem. Otávio olhou de novo, irritado. Então, Beatriz colocou uma foto de jornal recente de Lara Neves ao lado da foto antiga. Agora olhe para esta. Ela sussurrou. Otávio olhou da adolescente para a mulher. Da mulher para a adolescente. A mesma forma dos olhos. O mesmo queixo. O sorriso tímido havia sido substituído por uma linha dura, a inocência por um gelo cortante, mas a estrutura. A estrutura era a mesma. A genialidade. O ódio focado. A maneira como ela conhecia cada fraqueza deles. O sobrenome que ela escolheu, Neves. Frio. Bronco. Apagando tudo. Tudo se encaixou. As peças do quebra-cabeça se juntaram em sua mente com uma clareza horrível e vertiginosa. Não era Morey. Ele era apenas o mentor. A arma, o cerebro. A fúria por trás de tudo. Não. Ele sussurrou. A negação foi um reflexo instintivo. Não pode ser. Papai. Eu sei que parece loucura, disse Beatriz, a voz embargada. Mas pense nisso. A idade bate. O jeito que ela nos odeia. Não e profissional. E bíblico. Otávio se recostou na cadeira, o ar saindo de seus pulmões. Ele sentiu uma tontura avassaladora. Ele se lembrou da noite em que a expulsou. As palavras que ele usou. Você nunca foi e nunca será uma Almeida. Ele não a havia apenas expulso. Ele a havia apagado. E daquele nada, daquele vazio, ela havia se refeito. Ela não voltou como uma empresária rival para competir com ele em seu próprio jogo. Ela voltou como algo muito pior. Ela voltou como a própria lei. Como o sistema que ele sempre acreditou poder controlar. Ele a havia descartado como lixo. E aquele lixo havia se transformado na lâmina que agora estava em sua garganta. Ele não foi derrotado por um inimigo. Ele foi destruído por sua própria criação. O erro que ele tentou enterrar havia voltado para enterrá-lo. Meu Deus, ele disse, a voz quebrada. Pela primeira vez em sua vida. Otávio Almeida sentiu o gosto do verdadeiro medo.
Não o medo de perder dinheiro ou poder, mas o medo primal de enfrentar um fantasma que ele mesmo criou. O telefone tocou, estridente, quebrando o silêncio atordoado. Beatriz atendeu. E para o senhor, pai, disse ela, a mal tremendo. E o promotor federal. Eles querem discutir os termos da sua rendição. A palavra final o atingiu como um martelo. Rendição. Ele, Otávio Almeida. Não quer se rendia. Mas ele já havia perdido. A guerra acabou antes mesmo que ele soubesse contra quem estava lutando. O tribunal estava abarrotado. Repórteres se acotovelavam por espaço. Artistas de tribunal esboçavam furiosamente. O julgamento de Otávio Almeida não era apenas o evento jurídico do ano, era um espetáculo nacional. Otávio sentou-se à mesa da defesa, ladeado por Menezes e uma equipe de advogados de alto calibre. Ele parecia mais velho, abatido, mas ainda havia um brilho de desafio em seus olhos. Do outro lado da sala, a equipe da Promotoria Federal parecia confiante e preparada. A promotoria chama sua testemunha principal ao banco, anunciou o promotor, um homem de aparência severa chamado Bastos. Ricardo Almeida. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Ricardo entrou, escoltado por 2 agentes federais. Ele não olhou para o pai. Ele se sentou e fez seu juramento. A voz firme. Senhor Almeida, começou Bastos, por favor, descreva para o tribunal sua função no esquema conhecido como Projeto Fênix. Por horas, Ricardo detalhou a operação de lavagem de dinheiro. Ele explicou os códigos, as rotas do dinheiro, as ordens diretas que recebia de seu pai. Ele apresentou documentos e extratos bancários que corroboravam cada palavra. Menezes tentou descredibilizá-lo no contra-interrogatório, pintando-o como um filho traidor tentando salvar a própria pele. Então, para obter imunidade, o senhor está disposto a mentir sob juramento e trair seu próprio pai, trovejou Menezes. Eu não estou mentindo, respondeu Ricardo, finalmente olhando para Otávio. E ele deixou de ser meu pai quando me usou como um peão em seu jogo criminoso e sacrificou minha irmã para proteger a si mesmo. A menção de Beatriz, que se declarou culpada na semana anterior e aguardava a sentença, pairou no ar. O testemunho de Ricardo foi devastador, mas a promotoria tinha mais uma carta na manga. A promotoria chama agora a mulher que desvendou este caso. Diz Bastos, a arquiteta da investigação que trouxe as atividades do Sr. Almeida à luz. Chamamos Lara Neves. A sala zumbiu de antecipação. Lara entrou no tribunal. Seus passos eram medidos, seu rosto uma máscara de profissionalismo sereno. Ela passou pela mesa da defesa sem lançar um olhar a Otávio. Ele, no entanto, não conseguia tirar os olhos dela. Era a primeira vez que a via pessoalmente desde aquela noite, 6 anos atrás. A transformação era completa. E aterrorizante. Ela se sentou no banco das testemunhas, a calma personificada. Doutora Neves, começou Bastos, por favor. Diga ao tribunal, sob juramento, seu nome completo. Lara ergueu o queixo. Ela olhou diretamente para o júri, depois para a imprensa, e finalmente, seus olhos se fixaram nos de Otávio. O momento que ela ensaiou em sua mente por 6 anos havia chegado. Meu nome, ela disse, a voz clara e ressoando por todo o tribunal, e Lara Almeida Neves. O caos explodiu. Repórteres correram para as saídas. O juiz bateu o martelo furiosamente, pedindo ordem. Otávio Almeida sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A negação desesperada em sua mente foi pulverizada pela verdade pública. Bastos esperou a sala se acalmar, um leve sorriso de triunfo no rosto. Ele se virou para Lara. Senhorita Almeida Neves, agora que estabelecemos quem a senhora é, por favor, conte ao tribunal como tudo isso começou. Lara respirou fundo. O prólogo havia acabado. Era hora de contar a história. Tudo começou há 6 anos, começou Lara. A voz firme preenchendo o silêncio atordoado do tribunal. Começou com um colar de diamantes. Ela narrou a história. Não com emoção, mas com a precisão clínica de uma advogada apresentando fatos. Ela descreveu a acusação de Beatriz, a falta de investigação, o julgamento sumário em que seu pai, o homem sentado ali, atuou como juiz, júri e carrasco. O senhor Otávio Almeida me expulsou de casa naquela noite, continuou ela, com nada além da roupa do corpo. Ele me deserdou não apenas de seu nome e de seus bens, mas de minha própria história. Ele me disse: você nunca foi e nunca será uma Almeida. Os olhos de Otávio estavam fixos nela, uma mistura de fúria e choque em seu rosto. Menezes se levantou. Objeção, meritíssimo. Isso é irrelevante para o caso de lavagem de dinheiro.
E um apelo emocional para prejudicar o júri, argumentou ele. Meritíssimo, contrapôs o promotor Bastos. O testemunho da doutora Neves é crucial para estabelecer o motivo pelo qual ela começou a investigar o réu. Isso demonstra que ela tinha um conhecimento íntimo das operações da família, o que a levou a descobrir as irregularidades financeiras. Não em um apelo emocional, e o contexto. Objeção rejeitada, decidiu o juiz. Mas mantenha o foco nos eventos pertinentes ao caso, doutora Neves. Sim, meritíssimo, disse Lara. Foi a minha expulsão que me colocou no caminho da lei. Eu queria entender o sistema que permitia que um homem poderoso como Otávio Almeida agisse com tanta impunidade, tanto em casa quanto nos negócios. Ela descreveu seus anos de estudo, sua dedicação obsessiva. Ela não se pintou como uma vítima, mas como uma investigadora. Minha primeira suspeita sobre as atividades criminosas do meu pai surgiu quando analisei os relatórios anuais de suas empresas, explicou ela. Havia inconsistências. Lucros que não podiam ser explicados por suas operações legítimas. Comecei a puxar o fio. O caso de transportadora Veloz. O crime ambiental na Planta do Sul. Cada um era um fio que levava de volta ao mesmo lugar. Um buraco negro financeiro no coração das corporações Almeida. Um buraco negro que Ricardo Almeida agora identificou como Projeto Fênix. Menezes a atacou no contra-interrogatório. Senhorita Almeida Neves, ou seja lá como a senhora se chama hoje, ele começou, a voz pingando sarcasmo. Isso tudo não passa de uma vingança pessoal, não é? Uma filha amargurada tentando destruir o pai que a disciplinou. Não, doutor Menezes, respondeu Lara. O olhar firme. Disciplina e uma coisa. O que Otávio Almeida fez foi um ato de crueldade calculado para me apagar. E o que eu fiz não foi vingança. Foi justiça. A mesma justiça que qualquer cidadão deste país merece, independentemente do poder ou da influência do réu. Então o senhor está nos dizendo que sua investigação de 6 anos, focada exclusivamente em um único alvo, não foi motivada por ódio, pressionou Menezes. Lara fez uma pausa, e pela primeira vez, uma centelha de emoção brilhou em seus olhos. O ódio foi o combustível que me fez começar, ela admitiu. A honestidade desarmando a todos. Mas a lei foi o mapa que me guiou. E os crimes de Otávio Almeida foram o destino. Ela se virou para o júri. Eu não o coloquei aqui. Seus próprios crimes o colocaram. Eu apenas abri a porta para que todos pudessem ver. Menezes ficou sem palavras. Ele esperava negações, uma performance emocional. Em vez disso, ela admitiu o ódio e o transformou em uma busca por justiça, roubando sua linha de ataque. Bastos se levantou, sentindo o momento. Meritíssimo. A promotoria gostaria de apresentar sua prova final. Uma que nos leva de volta ao início de tudo. A promotoria gostaria de chamar uma última testemunha, anunciou Bastos. Senhora Elvira Costa. Uma mulher idosa, com cabelos brancos presos em um coque apertado, caminhou lentamente até o banco das testemunhas. Ela parecia nervosa, mas determinada. Otávio a encarou, a confusão estampada em seu rosto. Elvira, a governanta. Aqui trabalhará para eles por 40 anos. Senhora Costa, começou Bastos gentilmente. A senhora estava empregada na residência dos Almeida há 6 anos. Sim. Senhor. Eu estava, respondeu Elvira, a voz tremula, mas clara. A senhora se lembra da noite em que a jovem Lara foi expulsa de casa. Lembrou-me como se fosse ontem, disse ela. Foi o dia mais triste daquela casa. Por favor, conte ao tribunal o que a senhora testemunhou naquele dia. Antes do confronto no escritório. Elvira respirou fundo. Eu estava limpando o corredor do andar de cima. A porta do quarto da senhorita Beatriz estava entreaberta. Eu a ouvi falando ao telefone. E o que a senhora ouviu? Perguntou Bastos. Ela estava rindo, dizendo a uma amiga. E hoje que a bastarda vai para a rua. Papai vai finalmente se livrar dela. Já escondi o collar de mommy na gaveta dela. Ele nunca vai acreditar nela em vez de mim. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Beatriz, presente na sala para o julgamento do pai, soltou um som engasgado. Menezes saltou de sua cadeira. Objeção. Boato. Isso é inadmissível. Não é boato se for apresentado como prova do estado mental do falante, para mostrar a intenção, contrapôs Bastos calmamente. E elam disso, não é nossa única prova. Meritíssimo. A senhora Costa tem algo a mais. O juiz olhou para Elvira. Senhora Costa. Eu não confiava na senhorita Beatriz, disse Elvira, olhando diretamente para Otávio. Eu vi como ela tratava a Lara. Com crueldade. Então, quando ouvi aquilo,
Eu fiz uma coisa. Ela abriu sua bolsa e tirou um pequeno e antigo gravador de fita cassete. Eu sabia que o Sr. Almeida ia confrontar a Lara no escritório. Eu entrei antes e coloquei isso debaixo do sofá. Eu só queria ter uma prova. Caso a menina precisasse. Bastos pegou o gravador como se fosse um artefato sagrado. Submetemos esta fita a um perito forense. É autêntica. Gostaríamos de tocá-la para o júri. Menezes protestou furiosamente, mas o juiz, o rosto uma máscara de interesse intenso, permitiu. Bastos apertou o play. A qualidade era granulada, mas as vozes eram inconfundíveis. Primeiro, a voz de uma Beatriz mais jovem, acusadora e triunfante. Depois, a negação desesperada de Lara. E então, a parte mais condenatória. Voz de Beatriz na fita. Papai. Ela está mentindo. O que você vai fazer? Voz de Otávio na fita, fria e decisiva. Eu sei que ela está mentindo. E you now me importo. Esta é a oportunidade perfeita para resolver este problema. A partir de hoje, ela não existe mais. A história oficial é que ela roubou e fugiu. Estamos entendidos de o silencio na sala era absoluto, esmagador. A gravação não provava a lavagem de dinheiro, mas provava algo muito mais profundo ao júri. Provava a natureza do homem no banco dos réus. Um homem capaz de destruir a própria filha por conveniência. Se ele podia fazer isso com seu próprio sangue. O que não faria por dinheiro. Otávio Almeida ficou sentado, paralisado. A fita não era apenas uma prova. Era sua alma, exposta para o mundo ver. Fria, calculista e padre 8 o amigo, o promota Bastos desligou o gravador. O clique do botão soou como um tiro na sala silenciosa. Ele se virou para o júri. Sem precisar dizer uma palavra. A expressão nos rostos deles já continha o veredito. O julgamento de Otávio Almeida havia acabado naquele exato momento. O júri retornou em menos de 2 horas. Foi um recorde para um caso de colarinho branco daquela magnitude. Ninguém ficou surpreso. Otávio Almeida ficou de pé quando o chefe do júri se levantou. Pela primeira vez, o magnata parecia pequeno, seu terno caro pendurado em ombros que pareciam ter encolhido. Na acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, como o júri considera, perguntou o escrivão. Culpado. Disse o chefe do júri. A palavra caiu como uma pedra no silêncio. Na acusação de fraude eletrônica, como o júri considera. Culpado. Na acusação de evasão fiscal, como o júri considera. Culpado. Acusação após acusação, a resposta era a mesma. Culpado. 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 A cada golpe, Otávio parecia se curvar um pouco mais, o ar de desafio finalmente se esvaindo, substituído por uma resignação cinzenta. Lara observou da galeria, sentada ao lado de Moraes. Ela não sentiu a onda de euforia que esperava. Em vez disso, sentiu um estranho vazio. O fim de uma longa guerra. O juiz marcou a sentença para a semana seguinte, mas era uma formalidade. Com a quantidade de acusações, Otávio Almeida passaria o resto de sua vida na prisão. Ele foi levado sob custódia, algemado, um final humilhante transmitido ao vivo para todo o país. 2 dias depois, veio a sentença de Beatriz. Por perjúrio, obstrução da justiça e denunciação caluniosa, ela foi condenada a 5 anos de prisão. Uma sentença dura. Claramente influenciada pelo escândalo do pai. As câmeras a capturaram chorando histericamente enquanto era levada. O Império Almeida estava em ruínas. As empresas seriam vendidas em partes para pagar as multas massivas. A Mansaw Serial Ilota. O nome, antissinônimo de poder, agora era uma marca de vergonha. Naquela noite, Lara estava em seu escritório, olhando para o horizonte da cidade. O logotipo brilhante dos Almeida no topo de seu arranha-céu já havia sido desligado. A cidade parecia diferente. Acabou, disse Moraes. Entrando na sala. Ele colocou um copo de uísque na frente dela. Você conseguiu, Lara. Você venceu. Lara olhou para o copo. Eu venci, ela repetiu, a voz baixa. O que eu venci? Exatamente. Justiça, respondeu ele. Voce exposum criminoso. Você limpou seu nome. Eu destruí uma família, disse ela, sem emoção. Eu me tornei uma arma, exatamente como você disse. Mas o que acontece com uma arma quando a guerra acaba? Moraes a encarou, seus olhos sábios e um pouco tristes. A arma escolhe seu próximo propósito. Você construiu este escritório. Lara, você tem uma reputação. Há outras injustiças no mundo. Outras pessoas que precisam de uma lâmina afiada para lutar por elas. Ele deu um tapinha em seu ombro.
Sua vingança acabou. Sua vida, no entanto, está apenas começando. Não deixe que o fantasma de Otávio Almeida assombre o resto dela. Ele saiu, deixando-a com seus pensamentos. Pela primeira vez em 6 anos. Ela acordaria na manhã seguinte sem um alvo. Sem um inimigo para consumir cada pensamento seu. A ideia era ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. O telefone em sua mesa tocou. Era o escritório do promotor. Doutora Neves. Tenho um pedido para a senhora. Otávio Almeida está pedindo para vê-la. Ele diz que só falará com a senhora. A senhora aceita. Lara fechou os olhos. Ultimo confronto. Uma última palavra. Ela precisava disso para fechar o livro para sempre. Sim. Ela respondeu. Eu aceito. A sala de visitas da prisão federal era cinza e sem vida. Um vidro espesso separava Lara de Otávio Almeida. Ele usava um macacão laranja, uma cor que parecia sugar toda a sua antiga aura de poder. Ele parecia um homem velho e quebrado. Eles se sentaram, pegando os fones de ouvido para se comunicarem. Por um longo momento, apenas se encararam. Você parece bem, disse Otávio, a voz rouca e distorcida pelo fone. Eu estou bem, respondeu Lara. Ele deu uma risada amarga. You cry I voce. Sabia. Não no sentido biológico. Mas a mulher que você e hoje. A lâmina. Fui eu que a forjei. Naquela noite. Com minha crueldade. Você não me forjou, corrigiu Lara, a voz firme. Você tentou me quebrar. Acontece que eu sou feita de um material mais forte do que você imaginava. Por quê? Ele perguntou, a única pergunta que realmente importava. Não era sobre a lavagem de dinheiro, ou os crimes. Era sobre ela. Por que ir tão longe? Por que destruir tudo? Voce poderia ter desaparecido. Construído uma nova vida. Por que voltar? Lara o encarou através do vidro. Ela pensou naquela pergunta por 6 anos. A resposta veio a ela, simples e clara. Porque você nunca pediu desculpas, disse ela. Naquela noite, e em todos os anos antes dela, você nunca me olhou nos olhos e disse, eu sinto muito. Você nunca me reconheceu como sua. Você me tratou como um erro a ser gerenciado. E eu decidi que, se eu era um erro, eu seria o maior e mais caro erro da sua vida. Ele pareceu chocado. Como se essa ideia simples nunca tivesse lhe ocorrido. Eu poderia ter perdoado a expulsão. Poderia ter perdoado a humilhação, continuou Lara. Mas não pude perdoar ser apagada. Ser tratada como se eu não importasse. Otávio baixou a cabeça, finalmente derrotado. Sua a verdadeira. Ela era uma boa mulher. Você tem os olhos dela. Era a coisa mais próxima de um reconhecimento que ele já lhe dera. 6 anos tarde demais. E tudo o que você queria? Perguntou Lara, a voz sem inflexão. Ela sentiu o nó de ódio que carregara por tanto tempo finalmente se soltar. Não com um estouro, mas com um suspiro silencioso. Eu só queria entender. Ele sussurrou. Agora você entende, disse ela. Ações têm consequências. Você me ensinou isso. Lara se levantou. A conversa havia acabado. Não havia mais nada a ser dito. Lara, ele chamou, a voz desesperada. Espere. Ela parou, mas não se virou. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Ela pensou na resposta de Moraes. Ela pensou no seu escritório, na sua equipe, no futuro que se estendia à sua frente. Um futuro que não era definido por ele. Justiça. Ela respondeu. Com uma única palavra que continha tudo. Ela colocou o fone de ouvido de volta no gancho e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. Ela não foi para o passado, que agora estava trancado em uma cela. Ela foi para o futuro, que ela havia conquistado não com as cinzas de seus inimigos, mas com a força inquebrável que encontrara dentro de si mesma.